Glória a Deus. Feliz Dia das Mães. Quantas mães nós temos aqui? Faz assim. Só essas? Vai ter presente. Quantas mães tens aqui? Faz assim. Melhorou. Teve gente que levantou até os dois braços, né? Nós vamos estar dando sequência na palavra da semana passada, guiados pelo princípio da vida de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Nós compartilhamos com os irmãos tantas vezes a respeito disso. Uma das coisas mais importantes que nós devemos saber, ter entendimento, é de que nós somos o transporte ambulante de Deus na terra. No Antigo Testamento eles construíam um tabernáculo, e o povo de Israel, quando saiu do Egito para ir para a terra prometida, a Bíblia diz que durante o dia, uma nuvem protegia o povo de Israel, e uma coluna de fogo guiava eles durante a noite. A Bíblia fala que durante os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, rumo à terra prometida, a sandália dos pés deles não desgastaram e nem as suas roupas desgastaram. Mas todas as vezes que eles ficavam num lugar, eles esperavam a direção da glória de Deus para poderem se deslocar. Porque era mais de 1 milhão, talvez uns 2 ou 3 milhões de pessoas. Então, eles tinham que desmontar o tabernáculo, obrigado, Wilson, e montar novamente no lugar onde eles chegavam. Até vir Salomão e construir um templo. Mas no Novo Testamento, quando Jesus ele é crucificado e ele ressuscita, então o Espírito Santo é liberado para habitar dentro de nós. Jesus estava preso num corpo físico quando ele estava na terra. Jesus não poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E ele diz para os discípulos: olha, eu preciso ir para enviar o outro Consolador. E quando Jesus então sobra do seu Espírito sobre nós, ele libera o Espírito Santo para vir agora habitar dentro de cada um de nós. Então hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o transporte ambulante de Deus. Nós somos as mãos de Deus na terra. Nós somos os pés do Senhor na terra. Nós somos tudo aquilo que o Senhor necessita para cumprir com a grande comissão na terra. Então, onde chega um crente, chega ali também o próprio Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos santuários de Deus. Então, aonde nós vamos, o Senhor vai conosco. Aonde nós chegamos, o Senhor chega conosco. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. O Everson parece que está dando uma reverberação. Eu estou sentindo um ecozinho. Se você puder arrumar, vai ser joia. Então, se tem algo que é muito importante, é nós aprendermos a ser guiados pela vida de Deus em nós. Então, escute. Na nova aliança, nós falamos aqui a semana passada que o apóstolo João diz: tendes a unção e tendes o conhecimento. Tudo aquilo que nós precisamos já habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E nós temos que aprender a nos mover e a ser guiado por esse Espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 8, no versículo 14 e no versículo 16, ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E ele fala também no verso 16 que o próprio Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Então há um testificar, há um guiar, há um direcionar de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos crescer nisso. Por que é que muitas vezes nós preferimos o aconselhamento de alguém? Por que é que muitas vezes nós preferimos que alguém nos dê uma profecia? Nós preferimos que um profeta chegue e dê uma palavra profética, e não tem nada de errado nisso. Mas é porque muitas vezes nós temos preguiça de exercitar o nosso espírito e pedir que o Senhor nos dirija. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, ele diz: olha, andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Quando você pega no Antigo Testamento, você vai ver que os homens de Deus que antes de sair para a guerra consultavam a Deus,
eles obtinham êxito. Então nós também, na nova aliança, nós precisamos aprender a consultar ao Senhor para poder ser direcionado e dirigido. Quantos podem dizer amém? Então escute, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Então Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele pode todas as coisas e Ele também sabe de todas as coisas. Então o Senhor já foi no nosso futuro. Quando nós pedimos para ser guiados pelo Senhor, e nós temos isso dentro de nós, e não existe ninguém melhor do que outro. O Senhor não vai entrar, é o Espírito que age, no novo convertido, é o mesmo Espírito que age numa pessoa que tem 10, 20, 30 anos. Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele da cor que for, e tenha o grau de estudo que tiver, o Espírito é o mesmo. Então o que nós precisamos é exercitar o nosso espírito, exercitar, treinar o nosso espírito humano para poder receber essa direção. Quando nós fazemos isso, nós estamos consultando aquele que já visitou o nosso futuro. Nós estamos consultando aquele que sabe de tudo que já aconteceu. Ele sabe de tudo aquilo que já está projetado pelo Senhor e que já foi lá à frente. Então não há nada melhor do que nós pedirmos a direção daquele que já sabe o que vai acontecer. Então você pode falar assim, pastor, mas esse negócio é muito complicado, é difícil. Não, irmãos, é simples. O problema é que nós estamos o tempo todo, nós estamos mais acesos no que diz respeito à nossa alma e à vontade carnal, do que exatamente do exercitar do nosso espírito, que é a parte do ser humano que tem contato com Deus. Então nós estamos o tempo todo exercitando a nossa mente, não tem nada de errado nisso, exercitando o nosso corpo, mas a nossa vida espiritual, ela é atrofiada. Por quê? Porque qualquer coisa que nós não exercitamos, atrofia. Quando uma pessoa quebra uma perna, quando uma pessoa tem que engessar uma perna ou um braço, e os dias que a perna ou o braço fica com gesso, ele diminui a musculatura, ele perde a musculatura praticamente que toda. Então depois ele tem que voltar e exercitar para ter uma boa musculatura. Então nós precisamos aprender a exercitar a vida de Deus que é em nós, e à medida que nós crescemos nisso, nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito de Deus. E nós vamos conseguir discernir quando é a voz do diabo, quando é a voz da nossa alma e quando é a voz do Espírito de Deus. É incrível quando tem uma mãe, várias mães como está aqui, e se pudesse, imagine um berçário com 10, 15, 20 crianças. Quando uma criança chora, eu já vi isso, uma mãe levanta e fala, é a minha filha, é o meu filho. A mãe já conhece a voz. E às vezes quem está de fora fala assim, essa mãe deve ser maluca, porque é um tanto de menino desse aí, e ela está dizendo que é o menino dela, que é a filha dela. É porque conhece a voz. Porque conhece a voz. Então nós podemos nos treinar, eu estou dizendo aqui isso para você. Todos nós somos ministros, nós somos sacerdotes na nova aliança. Nós somos transporte ambulante de Deus. Deus decidiu habitar dentro de nós. E a pessoa de Deus está dentro de nós. E nós podemos desenvolver essa comunhão com o Senhor. Quantos podem dizer amém? Então nós vamos crescer nisso. Vou só compartilhar, nós compartilhamos aqui com os irmãos que 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo diz, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então o entendimento, geralmente aí fora, e até mesmo dentro da igreja, é que o homem é somente corpo e alma, o que o homem é corpo e espírito. Geralmente as pessoas não sabem o que vem da alma e o que vem do espírito. Então você, na primeira mensagem que nós compartilhamos há 3 semanas atrás, nós falamos a respeito disso, de 7 aspectos pela qual é importante nós aprendermos a discernir o nosso espírito. Falamos que primeiro, porque Deus é espírito, a adoração é no espírito, servimos a Deus no espírito, todo conhecimento espiritual é no espírito. Então nós falamos sobre isso, você pode escutar essa mensagem. Então é importante entender
a necessidade que nós temos de aprender a perceber o nosso próprio espírito humano para sermos guiados pelo Senhor. Há um outro texto que está em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, se a palavra de Deus tem o poder para separar a alma do espírito, é porque a alma e espírito não são as mesmas coisas. Então, nós podemos, através da palavra de Deus, fazer isso. Então, pela palavra e pela experiência, nós compreendemos que nós, seres humanos, possuímos, aqueles que nasceram de novo, nós possuímos 3 partes, cada uma dessas partes tem funções específicas. Então, no meu espírito, eu tenho um contato com Deus e com o mundo espiritual. Na minha alma, a minha alma tem a função de ter contato com o mundo das emoções e dos pensamentos, e o meu corpo é o transporte ambulante de Deus aqui na terra. Tem a função de ter contato com o mundo material. Nós compartilhamos a semana passada sobre a importância de entendermos as funções do espírito. Nosso espírito humano ele tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. Nós compartilhamos com os irmãos a respeito da intuição. O que é a intuição do espírito? É um saber espiritual que não tem origem nem na mente e nem nas circunstâncias. É o conhecimento que chega até o nosso espírito diretamente pelo Espírito de Deus. Compartilhamos com os irmãos a semana passada que a intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento. A restrição é um impedimento do espírito, sabe, nos freando a respeito de algumas coisas, e o constrangimento é um impulso para fazer algo. E isso está ligado tanto a nós, quanto também a respeito de outras pessoas. Eu gostaria de compartilhar hoje sobre a segunda função do nosso espírito, que é a consciência. Webson, ainda estou sentindo esse... A consciência, o que é a consciência? É a capacidade de discernir entre o certo e o errado sem a participação da mente. Então preste atenção, a intuição é um saber que não depende da mente e nem das circunstâncias externas. É algo que nós sabemos a respeito, Deus nos dá uma direção a respeito de nós mesmos ou a respeito de outra pessoa. E às vezes você pergunta a pessoa, você fala, dá uma palavra para ela, e a pessoa diz assim, mas como é que você sabe disso? A resposta é, eu não sei porque eu sei. Eu só sei que eu sei. Não depende de uma circunstância externa e não depende de nada ligado à nossa mente. É exatamente a intuição do nosso espírito. Agora, a consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado sem a participação da nossa mente. Então, se a mente foi quem decidiu entre o que é certo e o que é errado, então não é a consciência do espírito. Quando nós comparamos esses 2 textos abaixo, nós vamos ver que a consciência, ela está exatamente localizada no espírito humano. Olha o que Paulo diz em Romanos 9:1. Paulo diz assim, olha, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha o quê? A minha própria consciência. Esse outro texto que está em Atos, capítulo 17, verso 16, diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, aí está falando de quem? Da parte do homem interior de Paulo. Ele diz, olha, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então havia algo dentro do apóstolo Paulo. Sabe, o texto diz que o seu espírito se revoltava. Paulo está dizendo que o espírito dele rejeitou e acusou. Por quê? Porque testificar, confirmar, recusar, acusar, são funções e manifestações da nossa consciência. O apóstolo Paulo vai dizer nesse próximo texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, na parte A, ele vai dizer que no seu espírito, ele julgou uma pessoa como sendo pecaminosa. Olha o que diz nesse texto, ele diz assim, olha, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, ele diz, já sentenciei como se estivesse presente. Então, julgar significa condenar ou justificar. Significa que estas também são ações da consciência. Agora escute.
muito frequentemente, muito constantemente, a consciência, que é uma das funções do nosso espírito, ela condena coisas que a nossa mente aprova. E todos nós aqui já tivemos experiências parecidas. Então, é muito importante nós entendermos isso. Às vezes a nossa consciência, ela condena algo que a nossa mente está dizendo, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, é importante o entendimento de que a consciência, ela é antes. É aquilo que nós sentimos após fazer alguma coisa de errado, já não é mais consciência, isso aí já é culpa. Então preste atenção, a consciência sempre vem antes. Às vezes uma pessoa tem uma atitude errada ou faz alguma coisa errada e ela diz assim, é porque a minha consciência pesou. Não, a consciência ela é antes, o que vem depois é culpa, o que vem depois disso é exatamente a condenação. Se nós pegarmos na Bíblia, eu não gostaria de entrar muito nisso para não esticar, mas lá no Éden, a Bíblia fala sobre 2 tipos de árvore. A Bíblia fala sobre a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a Bíblia fala sobre a árvore da vida. Então, quando Deus diz para Adão e Eva, para eles não comerem da árvore do conhecimento, do bem e do mal, é porque Deus sabia exatamente que o homem, após comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, seria dirigido exatamente pela sua mente a respeito daquilo que era certo e daquilo que era errado. Ao passo que se ele comesse da árvore da vida, ele não seria dirigido por aquilo que é certo ou errado, e sim pela própria vida de Deus dentro dele. Nós, na nova aliança, nós temos muito mais do que Adão e Eva tiveram, porque nós temos o próprio Jesus dentro de nós, nós temos a própria vida, o próprio Espírito que testifica dentro de nós. É por isso que mais na frente, quando você começa a ler o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, você vai ver que chega um momento que o povo de Israel pede para Deus o quê? Ele quer lei. Então Deus vai estabelecer leis, estatutos e mandamentos. Os homens achavam que se eles soubessem exatamente aquilo que eles deveriam fazer, então eles não fariam errado. Então eles seriam justificados diante de Deus. Então vai ter lei para tudo ali no Antigo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz, desventurado o homem que sou. Mas ele diz, mas graças a Deus que pelo Espírito Santo eu posso andar em vitória. Então preste atenção, nós não andamos baseado no que é certo e no que é errado. Nós vivemos e nos movemos e existimos exatamente direcionado pela vida de Deus que habita dentro de nós. E essa é uma das funções do Espírito, que é chamado exatamente de consciência. Então, o julgamento da consciência, ela não é segundo o nosso entendimento ou conhecimento mental, mas é segundo a direção do próprio Espírito de Deus em nós. Por isso nós podemos viver baseado em um desses 2 princípios. Ou você vai andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou você vai viver a sua vida cristã baseado na árvore da vida, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. Ou você anda pela vida, ou você anda pelo conhecimento. E o que é andar pelo conhecimento da árvore do bem e do mal? Significa andar, viver, existir e ser guiado por padrões morais, por códigos de conduta, por aquilo que é certo ou errado. Significa você chegar diante de todas as coisas que acontecem no dia a dia e ficar fazendo ponderações e você ficar analisando. É por isso que nós vamos perceber que existem muitos lugares que existem códigos de conduta dentro da própria igreja. Então existem muitas doutrinas e códigos mesmo de postura. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo. Então tudo isso são ponderações da própria mente. Então quando nós fazemos ponderações a respeito de situações que estão diante de nós, nós não estamos usando a nossa consciência, que é uma das funções do Espírito, mas exatamente nós estamos usando a nossa mente. Preste atenção, querido.
a consciência ela não pondera. A consciência ela simplesmente decide. Ou ela aprova ou ela reprova alguma coisa. De repente nós chegamos diante de uma situação e a nossa consciência ela vai decidir. Ela vai aprovar ou ela vai reprovar. Um exemplo bem prático disso, né, no meio dos jovens. Imagine que um rapaz começa a fazer corte com a moça, começa a namorar, né? Então o rapaz começa a namorar, aí ele diz assim, não, eu não vou muito nesse negócio aí de fazer corte, que é só ter um namoro espiritual. Não, acho que a gente pode namorar porque afinal de contas a gente sabe se cuidar. Aí o que acontece? Esse casal fala, não, nós vamos orar e ler a Bíblia lá dentro do seu quarto. Vamos sentar na cama e vamos ler a Bíblia. Aí de repente começa a beijar e mão vai, mão vem, e eles passam do limite. Aí dão aquele garro, né? Então o negócio já está esquentando. Aí de repente a moça ou o rapaz que tem mais temor de Deus fala para ela, fala assim, olha, é melhor nós pararmos. Por quê? Porque ela sentiu que era melhor parar. Aí ele disse, não, é verdade, nós precisamos parar. Só que de repente a mente começa a falar. E o que a mente começa a falar? Mas o que é que tem de errado? O que é que tem de errado? Irmãos, eu já ouvi em atendimento pastoral de jovens dizendo que ela queria saber se ela ainda era virgem, porque afinal de contas só não teve penetração. Fizeram toda coisa, então não teve penetração vaginal. Então ela queria saber, não, eu pequei, como é que é esse negócio? Então isso aí é o quê? É exatamente a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a mente. Aí os dois estão lá e falam assim, não, mas nós nos gostamos, nós nos amamos, o que é que tem de mais? Nós passarmos do limite. O que é que tem de mais esse clima aqui? Nós não estamos fazendo nada de errado, foi só uns beijinhos, foi só uns toquezinhos em lugares inapropriados. Então isso não arranca pedaço, isso não está ofendendo ninguém. E outra coisa, todo mundo faz. Isso aqui é normal. O importante é a gente não ter relação sexual. Agora me diga uma coisa, a decisão deles foi baseada na consciência ou foi exatamente baseado na mente? Foi uma decisão de quê? Baseado na consciência do espírito ou somente na ponderação? Então é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque se a pessoa segue o espírito, ele segue exatamente essa sensação. E no fundo, ele tinha certeza e a convicção de que estava fazendo algo errado. Quando a pessoa passa dos limites, no que quer que seja, às vezes pode ser numa roda de amigos, às vezes pode ser no aniversário, às vezes pode ser depois que sai do serviço na sexta-feira, às vezes pode ser, ele sabe, no fundo ele sabe se deveria estar ali ou não, se deveria fazer aquilo ou não. Mas aí ele vai começar a usar a mente dele e vai começar a ponderar a respeito daquelas coisas. Não, mas isso aí é tudo normal. Aí você vai ver o tempo todo as pessoas perguntando, será que é proibido fumar? Será que é proibido beber? Será que pode fumar maconha? Será que pode não sei o quê? No fundo a pessoa sabe o que é que deve ser feito. Mas ela fica procurando justificativas na sua mente para poder reforçar um comportamento que ele sabe que não tem vida de Deus dentro dela. Então, quando nós tomamos decisões, então vai vir essa sensação, se algo é impróprio ou não. Então, o que é que nós fazemos? Nós paramos ou nós continuamos? Ou nós avançamos? Aqueles que andam pelo Espírito, eles vão seguir exatamente a voz da consciência. Eles sabem o que o Espírito Santo, quem é nascido de novo, eles sabem no seu espírito exatamente o que deve ser feito. Geralmente, irmãos, acontece, agora menos, mas muitas pessoas vinham se aconselhar, gabinete pastoral, e eles queriam saber se algo era certo ou era errado. Mas no fundo, a pessoa já sabia se era certo ou se era errado. Ela já sabia. Então, na realidade, o que ela queria era um cúmplice, porque ela iria lá e faria aquela coisa. E se desse errado, ela fala assim, não, mas o pastor falou que podia. Então, geralmente, o que é que nós fazemos, nós pastores? Nós devolvemos a pergunta para a pessoa, o que é que você acha que deve ser feito?
Porque todos nós temos a resposta dentro de nós a respeito daquilo que nós devemos fazer ou não devemos fazer. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14, verso 13, ele diz que tudo que não vem de plena fé é o quê? É pecado. Então escute, se você está indo fazer alguma coisa, ou está querendo fazer alguma coisa, se há dúvida, se não vem da plena certeza de fé, então a Bíblia diz que é pecado. Então na dúvida, não faça. Na dúvida, não ultrapasse, porque pode trazer sérios problemas. Então, tudo aquilo que não vem de plena certeza da fé é pecado. Ah, pastor, eu gostaria de fazer isso, para poder fazer. Então, mas e aí, como é que você está? Não, eu não tenho certeza. Não tem certeza, não faça. Não, eu estou em dúvida se é certo ou se é errado. Na dúvida, então, não faça. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus no nosso coração é que é o árbitro, que é o juiz. A partir do momento que nós vamos fazer algo e aquilo rouba a nossa paz, então não vem de Deus. A Bíblia diz que tudo que é de Deus, Ele vai trazer paz no nosso coração. A palavra de Deus, ela não nos exorta em momento algum a andar pelo padrão daquilo que é certo ou daquilo que é errado. A Bíblia, antes, ela nos orienta a sermos guiados pelo Espírito. Então, a própria vida de Deus está dentro de nós. Então, escute, querido, algumas coisas que são bem simples. Você está ali assistindo televisão e de repente anuncia determinado filme. E esse filme, ou essa programação, ou essa série, ela vai ter muitas coisas que de repente não são tão pornográficas, mas existem muitas cenas picantes. E quando nós nos expomos diante disso, então isso começa a trazer sérios comprometimentos à nossa saúde espiritual. Então geralmente quando nós paramos diante de um filme, a primeira coisa que o crente analisa é o seguinte: não, mas esse filme não é pornográfico. Não, mas esse filme é com um ator tal. Aí você fica ali exatamente falando assim, ó, é certo assistir esse filme ou é errado? Mas essa não é a forma correta. Na realidade nós temos que seguir a direção do nosso espírito. Porque quando de repente algo é colocado diante de nós, no fundo nós sabemos que aquilo não é apropriado para nós estarmos nos expondo. Porque a Bíblia diz que nós não colocaremos diante dos nossos olhos coisas más e pervertidas. Então geralmente nós começamos a buscar a justificativa. Não, mas isso aqui é um filme de comédia. Não, mas esse aqui é um filme de ação. Então se tem coisas ali que não dá, então ou você pula ou então não assiste. Alguns programas, algumas séries, alguns filmes não dá de fato para encarar. Então, não é você vai falar assim, ah, não é pornográfico, então eu vou assistir de maneira alguma. Então, essas ponderações, elas não são da consciência, mas é a nossa mente decidindo. É a nossa mente usando a árvore do conhecimento, do bem e do mal, para decidir aquilo que nós vamos assistir, aquilo que nós vamos ver, ou aquilo que nós vamos fazer. Então, a consciência, ela não faz ponderações, ela apenas decide. Então, quando algo é colocado diante de nós, quando alguma proposta chega, dentro de nós já sabemos o que deve ser feito, ou o que não deve ser feito. Então, existem muitas coisas que a nossa consciência recusa, mas que a nossa mente aprova. Aí nós vamos cair numa música aí, de uns caras lá de Brasília, eu esqueci o nome deles, umas músicas muito jóia, que tudo é normal, tem nada a ver, tudo é normal. Então, de repente, essa permissividade excessiva, elas definham a nossa vida espiritual e tiram essa sensibilidade de nós sermos dirigidos pelo Senhor. Escute, se nós nos deixamos ser conduzidos pela nossa mente, vai havendo uma cauterização do pecado em nosso coração. E nós já também não sentimos tanto peso a respeito daquilo que nós temos que fazer. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito. Nós devemos ser guiados pelo princípio da vida de Deus em nós. E percebendo isso na nossa consciência, nós precisamos ser absoluto sobre o que Deus condena em nossa consciência. Nós nunca devemos estar tentando explicar o pecado, justificando o pecado, dando desculpa para o pecado. Sempre que houver uma recusa em nossa consciência, nós temos que parar imediatamente.
Algumas pessoas tentam se justificar dizendo que não tem muita convicção, se uma coisa é errada ou não, se uma coisa pode ser feita ou não. Preste atenção, se não traz paz no nosso coração, então saia fora. Se não provém da fé, isso aí não provém de Deus e é pecado. Nós só podemos servir ao Senhor, exatamente estando com a nossa consciência limpa. Todos nós podemos testificar a ação da consciência, e isso não depende de conhecimento da Bíblia, isso não depende de ter muito tempo de crente ou não. Irmãos, preste atenção, aqui nós não ficamos com legalismo, dizendo, você não pode fumar, você não pode beber, não fazemos isso, porque é a própria vida de Deus, sabe, nós estamos cansados de ver isso, pessoas que chegam aqui cheias de vício. Você pode vir para Jesus do jeito que está, mas a partir do momento que você tem um encontro com o Espírito da verdade, você não permanecerá do jeito que você chegou. Eu lembro de uma vez de um pastor contando que ele foi fazer uma célula em determinada fazenda no interior, e lá tinha uns caseiros, tinha uns homens bem rústicos, que não conheciam nada de Bíblia, conheciam nada de igreja, e eles aceitaram Jesus, o homem e a mulher aceitaram Jesus, e depois de uns dias o pastor voltou lá para visitar, e quando voltou o cara estava com um charutão na boca, mas quando ele viu o pastor, ele tirou imediatamente a boca e já botou na mão, ele até queimou a mão. Ninguém nunca tinha falado nada para ele, mas dentro dele ele sabia que aquelas coisas já não faziam mais parte da vida dele. Então preste atenção, é exatamente isso, sabe, não depende do conhecimento que nós temos de Bíblia, não depende do tanto de tempo que nós temos de convertido. Muitas vezes nós sentimos, sabe, que algo era errado, e só depois nós vamos descobrir que existiam algumas proibições na Bíblia. Quantas coisas, quando eu converti, eu lembro que eu estava esperando um ônibus lá na Avenida Bernardo Saião, em frente ao antigo supermercado Marcos, e eu cabeludão lá, todo estilo hippie, eu fiz a oração, eu falei, Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Agora tem muitas coisas que eu não dou conta de deixar de fazer. Irmãos, eu fiz aquela oração, e diante de Deus eu falo isso para você, sabe, eu fui abandonando tantas coisas, sem ninguém me falar nada, simplesmente porque a vida de Deus entrou na minha vida. Consegue entender? Quando entra a luz, as trevas têm que ir embora. O grande problema é que na medida que nós vamos caminhando, nós começamos a deixar as trevas conviverem com a luz, e aquilo já não nos incomoda mais. Então, aquele que é nascido de Deus, ele tem no seu espírito a voz do Espírito Santo, que fala pela sua consciência. Então ninguém pode dizer, mas eu não sabia que isso aqui era certo, que era errado. A nossa consciência, ela tem a função de testificar conosco a vontade de Deus. Terceira função do nosso espírito é exatamente a comunhão. E o que é a comunhão no espírito? É a capacidade que o nosso espírito humano tem de se conectar com o Senhor. Então o contato que nós temos com Deus é através do nosso espírito. Como eu falei no início da mensagem, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então a Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então é exatamente o nosso espírito, preste atenção. O homem sem Jesus, ele tem um espírito humano, mas está morto, porque Romanos 3,23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Então a pessoa que não nasceu de novo, o seu espírito está morto, mas no instante que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Deus entra no espírito humano dele, e agora cria vida. É como se colocasse dentro dele uma antena, e essa antena agora, ela vai se conectar com a antena celestial. Então é o renascimento, o novo nascimento, é o renascimento do espírito humano, para poder ter comunhão com o Senhor, para poder contactar o Senhor. Então o nosso espírito é como esse rádio, que tem a função de sintonizar as ondas celestiais, as ondas dos céus, tanto para ouvir a Deus, como para falar com o Senhor. Olha o que Lucas diz, em Lucas capítulo 1, versículo 47, ele diz, o meu espírito se alegra em Deus, exulta, o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador.
Então o nosso espírito humano, ele se alegra em Deus. Às vezes nós achamos que tem só que ficar triste, que tem... Não, nós podemos ter alegria no nosso espírito. E essa vida com Jesus é uma paz que não depende de circunstância. Então ele está dizendo aí, ó, o meu espírito, ele se alegra em Deus. O meu espírito exulta em Deus. Então o meu espírito, ele pode ter contato com o Senhor, se alegrar no Senhor. Em 1 Coríntios 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Essa palavra une, no original, é amálgama. Então o texto diz que nós fomos amalgamados com o Senhor. A própria vida de Deus foi entrelaçada à nossa vida humana. Amálgama era um material muito usado por dentistas antigamente. Eram as massinhas que ele juntava, misturava a massa e depois fazia a obturação. Imagine a mesma coisa aí de criança. Imagine aquelas massinhas que os tios e as tias dão. Você pega uma massa branca e pega uma massa preta e mistura, e ela vai dar uma massa cinza. Depois é impossível você conseguir separar essas massas. Então é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Ele diz, olha, aquele que se une ao Senhor, ele é amalgamado com o Senhor. Ele se torna um só espírito com Ele. Então toda comunhão genuína é feita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, Deus não é percebido pela nossa mente, Deus não é percebido pelos nossos sentimentos, pelas nossas intenções, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós. Deus só pode ser conhecido diretamente pelo nosso espírito. Então, aqueles que não conseguem perceber o seu próprio espírito, eles não conseguem também adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a verdadeira adoração é no nosso espírito. O apóstolo Paulo diz, Deus a quem eu sirvo no meu espírito. É no nosso espírito que nós nos unimos ao Senhor, e é no nosso espírito que nós mantemos comunhão com Ele. Então tudo aquilo que Deus faz, Ele faz a partir do nosso espírito. É sempre de dentro para fora. E essa é uma maneira bem prática, que nós sabemos o que vem de Deus e o que vem do diabo. O diabo, ele sempre começa agindo de fora para dentro, pelo corpo, tentando atingir a nossa alma. Deus, por sua vez, ele trabalha de dentro para fora. Escute. Uma vez eu questionei no bom sentido, meditando. Quando foram prender Jesus, Pedro tirou a espada da cintura dele e cortou a orelha do soldado, de Malco. Agora, como é que pode alguém andando com Jesus por mais de 3 anos, carregar uma espada na cintura? Por que Jesus nunca exortou ele a respeito disso? Eu acredito que Jesus não falou para ele tirar a espada da cintura, porque não adianta tirar a espada da cintura, se você não tirar do coração. Deus, ele não vai agir fazendo mudanças de fora para dentro. Ah, você tem que mudar o corte de cabelo. Ah, você tem que mudar agora os adereços, você não pode usar brinco, você não pode fazer isso. Agora você tem que usar a calça tal. Não, irmãos, esse tipo de mudança é de fora para dentro. A mudança gerada pelo Espírito de Deus, ela é de dentro para fora. É algo que é gerado pelo Senhor. É algo que nós percebemos essa mudança de dentro para fora. Então sempre que nós formos adorar a Deus, nós temos que aprender a nos voltar para o nosso coração, para o nosso espírito, porque é neles que nós percebemos ao Senhor. Preste atenção, querido, no que eu vou te dizer. Existem muitas coisas para nos distrair. E às vezes nós começamos a adorar o Senhor, e nós queremos só exercitar a nossa mente, e nós esquecemos de exercitar o nosso espírito. Quantas vezes que nós só entramos em Deus se a música for conhecida? Você já viu? Parece que quando a música é conhecida, você entra, você empolga, você vai. Mas quantas vezes que nós chegamos querendo, adorar o Senhor com a nossa mente? Nós precisamos nos voltar. Sempre que eu estou adorando, eu me volto para o meu espírito, eu me volto para o meu coração. Eu digo, Senhor, eu levo a minha mente, eu levo todos os pensamentos cativos a Cristo. E eu me rendo ao Senhor. Quantas vezes, querido, que nós passamos um período de louvor, e nós vamos chegar na ceia, mas parece que nós simplesmente tivemos cantorias, porque nós não nos rendemos ao Espírito. Escute,
quando nós aprendemos a adorar o Senhor e exercitar o nosso espírito na adoração, nós nos perdemos na adoração. Sabe, não interessa quem está ministrando, não interessa quem está fazendo aqui, não interessa a música que está tocando, mas eu me volto de maneira intencional, de maneira proposital, para o meu espírito, onde o Senhor está. Eu começo a invocar o nome do Senhor, eu começo a bendizer o nome do Senhor. Você pode fazer isso agora, feche os seus olhos por um instante. Comece a liberar palavras de amor, expressões de adoração ao Senhor. Oh Jesus amado, doce Espírito, se volte para o seu Espírito e invoque ao nome do Senhor. Senhor, Tu és santo, Tu és majestoso, nós nos rendemos a Ti, oh Cristo vivo, Senhor amado, doce Espírito, nós Te amamos. Doce Espírito, és bem-vindo aqui. Oh, doce presença, Senhor, Tu estás aqui, porque a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós queremos Te exaltar nessa noite, nós nos rendemos a Ti. Oh Jesus amado, Yeshua Hamashia, Cristo vivo, erga suas mãos para os céus, erga um trono de louvor no seu coração. Libere expressões de adoração ao Senhor. Exercite o seu espírito, recriado por Deus. Seja dirigido pela vida de Deus que há dentro de você. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Olhe para cá por um instante. Simples. Simples assim. Ele habita aqui. Nós somos filhos e filhas. Ele habita dentro de nós. E a Bíblia diz que não há altura, não há profundidade, não há principado, não há potestade, nada. E nós temos que estar o tempo todo ligado nisso. Nós podemos, durante o dia, no nosso trabalho, você acorda cedo e fala: bom dia, Papai do céu, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito. Nós Te exaltamos, Senhor, nós Te bendizemos, Senhor. Se renda. Irmãos, se nós continuássemos aqui mais alguns minutos, você ia começar a chorar, você ia começar a entrar no Senhor, no nível, sabe, que talvez você ainda não tivesse entrado. E eu estou te falando de algo bem simples, de algo bem prático. Não estou te falando da cor de asa de anjo, estou dizendo para você, o Espírito de Deus habita dentro de nós. E Ele deseja ter comunhão conosco. Ele deseja nos guiar em toda a verdade. Ele deseja, sabe, Ele deseja agir na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, em tudo. Doce Espírito. Quantos podem dizer amém? Então não procure ficar exercitando a sua mente na hora de adorar. Exercite seu espírito. Sabe, feche os seus olhos e, sabe, e se concentre exatamente no Senhor. Invoque o nome do Senhor. E você vai ver o tanto que isso vai ser tremendo. Quantos podem dizer amém? As 3 funções do nosso espírito: intuição, consciência e comunhão. A Bíblia diz que o espírito do homem, Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo de todo o corpo. Agora, como é que nós podemos exercitar o nosso espírito? Quero compartilhar um pouco contigo sobre isso. Como que nós podemos exercitar o próprio espírito, nosso espírito humano recriado por Deus? Preste atenção. Primeira coisa que nós temos que ter entendimento é que a obra de Deus no nosso espírito ela já foi completada. É como uma lâmpada que se acendeu, que estava apagada e de repente ela se acende. Consegue entender isso? A Bíblia fala que a nossa salvação ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos.
Nós fomos salvos no nosso espírito. A obra de Deus no nosso espírito já foi completada. Então está aqui dentro, por isso nós temos que fazer isso constantemente. Agora, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que a nossa alma, ela está sendo salva, ela está sendo transformada no dia a dia. E o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo, ele também será salvo, porque um dia nós receberemos um corpo glorificado. Olha o que Jesus diz para os discípulos, em Mateus 26, 41. Por 3 vezes Jesus chega, falando para os discípulos, ele diz, olha, eu vou subir, orem aí. Ele diz, vigiai e orai. E ele diz no texto aí, olha, vigiai e orai para quê? Para que não entreis em tentação. Ele diz, porque o espírito, ele está falando do espírito humano. Ele fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na realidade, ele está o quê? Pronto. Mas a carne é fraca. Então Jesus está dizendo que o espírito está pronto. O nosso espírito, ele está pronto. Consegue entender? Mas ele precisa ser aperfeiçoado. E como que ele vai ser aperfeiçoado? Pelo exercitar no dia a dia. É como uma criança que acabou de nascer. É por isso que você vai ver algumas expressões na Bíblia. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, desejai ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A Bíblia fala que nós somos bebês, crianças, adolescentes, jovens, até nos tornarmos adultos. Então o nosso espírito foi recriado por Deus e ele está pronto, agora ele vai ser aperfeiçoado. Como? Exatamente pelo exercitar. Imagine uma criança que acabou de nascer. Em termos gerais, a criança quando nasce ela é perfeita, mas ela ainda precisa ser aperfeiçoada. A criança ela tem as pernas, mas ela vai precisar aprender a andar. A criança ela tem olhos, ela enxerga, mas é embaçado. E a partir do tempo que ela vai crescendo, então a visão dela vai ficando mais nítida. A mesma coisa a respeito das mãos, dos braços, de todos os órgãos. Você percebe, a criança quando começa a andar, ela não, já imaginou? Um dia eu perguntei para um cara e falei assim, não moço, lá no Maranhão o menino já nasce em pé e falando. Mas em termos normais, nos outros lugares, a criança nasce e ela vai aprender a andar. Mas ela não já tem perna? Tem, mas ela vai aprender a andar. E até aprender a andar, às vezes ela vai levar um tombo, às vezes ela vai ralar o joelho. E a mesma coisa, nós vamos aprender a exercitar o nosso espírito. E às vezes no início, sabe, nós vamos tendo um pouco de dificuldade, porque nós estamos tão cheios, saturados de coisas que nos cercam, de distrações, que nós temos essa dificuldade. Escute, seu tempo devocional, pare um pouquinho e escute a Deus. Desenvolva isso. Fique calado. Não coloque também música não, porque senão você vai ser impulsionado pela letra da música. Mas tire um tempo e diga, Senhor, fale comigo, Senhor. O que o Senhor deseja falar comigo? E fique treinando o seu espírito para ouvir do Senhor. Às vezes na palavra você lê alguma coisa e você fica um tempo só meditando naquela palavra e pedindo para que Deus possa falar com você. Criança quando nasce, ela tem a boca perfeita, mas ela não sabe falar. Ela possui pés perfeitos, mas ainda não sabe andar e assim por diante. Então a Bíblia diz que nós somos regenerados, que nós nascemos de Deus, que Ele agora habita no nosso espírito, e agora cabe a nós exatamente exercitá-lo. E como que nós exercitamos o nosso espírito e podemos aperfeiçoá-lo? A Bíblia diz que nós podemos discernir pelo nosso espírito aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito. O texto que nós lemos de Hebreus 4,12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E ele é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então Deus nos leva a exercitar o nosso próprio espírito por 4 caminhos. O primeiro deles, pelo quebrantamento. Olha o que o salmista diz no Salmo 34, 18. Preste bem atenção, irmãos. Nós vamos falar de 4 caminhos, mas pode ter mais. O salmista, ele diz no Salmo 34, 18, ele diz, olha, perto está o Senhor dos que têm o quê? O coração, o quê? Quebrantado. Uma das formas de nós exercitarmos o nosso espírito recriado por Deus
é através do quebrantamento. A Bíblia diz que um coração quebrantado é precioso diante de Deus. E ele diz aqui, olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Alguém que vem diante de Deus com espírito arrogante, orgulhoso, ele não vai exercitar o seu espírito. Então o quebrantamento, em termos práticos, é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Consegue entender? Às vezes você converte e você fala, não, a minha personalidade é muito forte. Eu já disse para Deus, Deus, eu não sou movido e guiado pela natureza de maranhense. Todo mundo diz que maranhense é bruto, que maranhense é isso, que maranhense é aquilo. Eu falo, Deus, eu nasci de novo e a minha pátria é celestial. Eu tenho o Espírito de Deus e eu não vou me curvar diante de uma natureza forte, diante de uma personalidade forte. Eu não aceito, eu aceito somente a tua vontade. Então quebrantamento é o rompimento da vontade pessoal. Sabe, pessoas que são muito obstinadas, pessoas que são muito obcecadas. Ah, porque eu vou, porque eu tenho, porque eu quero, porque é assim, é assado. Essa natureza muito forte, ela precisa ser quebrantada e rendida à vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes Deus está dizendo, olha, vai para Nínive, vai pregar. Aí de repente o Jonas está entrando no barco aqui, para ir para outro lugar, até ser engolido por um peixe. Quantas vezes que por não quebrantarmos, temos uma vida quebrantada, nós saímos da vontade de Deus. Nós temos que aprender a nos render à vontade de Deus. Quebrantamento é você abrir mão dessa autoconfiança humana. Eu não estou falando que é abrir mão da confiança de quem você é em Deus, daquilo que você pode em Deus, de maneira alguma. Eu estou falando daquela obstinação, autoconfiança, daquela independência de Deus. Na realidade, irmãos, nós temos aprendido nesse tempo de crise que nós dependemos mais de Deus do que nós gostaríamos. Porque se nós fôssemos... se nós conseguíssemos fazer tudo sem Deus, nós nem consultaríamos a Deus. Nós queríamos ser independente. É por isso que muitas vezes, no sofrimento e na dor, nós ouvimos mais a Deus do que na abundância. Deus fala conosco, de acordo com a forma como nós escutamos. E quanto mais duro é o coco, mais pancada ele leva para poder quebrar. Presta atenção, a hora que Pedro precisou, que ele não pescou nada, ele clamou a Deus. Mas na hora que o barco encheu de peixe, aí ele teve que pedir ajuda. Preste atenção, muitas vezes é na dor e no sofrimento que nós nos voltamos para o Senhor e chegamos rendido e quebrantado. Então nós podemos ir exatamente para o Senhor quebrantado, independente da situação. Ou então nós vamos esperar coisas difíceis acontecer para podermos nos render ao Senhor. Então quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus possa penetrar e criar raízes. Sabe, querido, nós temos que aprender a nos render ao Senhor e dizer, Senhor, transforma. Eu já disse isso para Deus, Deus, eu estou errado e o Senhor está certo. Eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Mesmo que na hora eu não entenda. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Preste atenção. Parecia que para José ser vendido pelos irmãos aos ismaelitas, parecia ser a pior coisa da vida. Sabe, mas José foi desenvolvendo algo dentro dele, irmãos. Sabe, até o ponto de José ser tão quebrantado. Onde José chega na cadeia e ele se torna líder na cadeia. Sabe, José chega na casa de Potifar e ele se torna líder em tudo. José lá no final, quando ele chega diante dos irmãos dele, os irmãos dele com medo dele matar, ele diz, olha, não foi vocês que me mandaram para cá. Foi a onisciência de Deus, para que não somente a minha família, mas toda a nação de Israel fosse salva. Nós precisamos aprender a nos render ao Senhor. Então, para nós percebermos o nosso espírito, a nossa alma precisa ser quebrantada. Sem quebrantamento é difícil perceber o nosso espírito. A primeira maneira que Deus usa para percebermos o nosso espírito é o quebrantamento da nossa alma.
Às vezes a nossa personalidade, a nossa natureza é muito forte. Eu costumo dizer, preste atenção, olhos secos, coração endurecido. Nós não podemos perder a sensibilidade de chorar diante de Deus, sabe, no meio das situações. Às vezes nós ficamos com o nosso coração tão petrificado, sabe, tão duro. Às vezes alguém compartilha alguma coisa, aquilo já não mexe mais conosco. Alguém fala de um milagre, aquilo já não nos toca mais. Alguém fala de alguém que converteu, de alguém que foi liberto, de uma família que foi restaurada, e aquilo já não gera mais nada dentro de nós. Presta atenção, o tempo que Deus mais faz das nossas vidas é quando nós nascemos de novo, é quando nós somos movidos pelo primeiro amor, porque tudo que Deus faz é grande. Uma pessoa que converte toca o nosso coração. Uma pessoa que quer orar, às vezes você tem disposição para orar, para ir para a célula, para ir para monte, para fazer vigília. Então preste atenção, olhos secos, coração endurecido. Não perca essa capacidade de se quebrantar diante de Deus, de se humilhar diante de Deus, sabe, de se prostrar diante do Senhor, de se render a Ele. E como é que vem o quebrantamento? O quebrantamento ele vem pela adoração. Às vezes no momento de adoração você se quebranta diante do Senhor, você se derrama diante do Senhor. O quebrantamento ele vem pela palavra, ele vem pelo jejum, ele vem pelas circunstâncias que nos tornam sensíveis a Deus em nosso espírito. Às vezes diante de um problema nós não devemos questionar Deus por quê, mas nós devemos falar: Senhor, o que Tu queres me ensinar? Tu tens o melhor, Tu és Deus, Tu não precisa provar nada para mim. Eu quero que o Senhor me ensine através dessa situação. Existem algumas marcas de uma pessoa quebrantada. Uma pessoa quebrantada, ela tem disposição em consertar o que precisa ser consertado. Eu já vi pessoas obstinadas, de você dizer: olha, esse caminho aqui vai te levar à morte, mas esse caminho aqui vai te levar, ele pode ser mais difícil, mas ele vai te levar à restauração, ele vai te levar à vitória, ele vai te levar a cumprir a vontade de Deus. Uma pessoa que tem um coração quebrantado, ela tem que ter disposição em consertar. Outra coisa, ela tem facilidade para admitir o erro. E eu dou aqui agora um aviso para as mulheres. Ah, mas meu marido todo dia ele pede desculpa por um negócio, depois ele faz e faça de novo. Presta atenção, a pior coisa que tem é quando alguém para de pedir perdão. Quando alguém para de reconhecer o erro. Se ele está pedindo, então aceite. 70 vezes 7, num dia, 490 vezes, é o que a palavra de Deus diz. Porque quando a pessoa perde essa sensibilidade de pedir perdão, de consertar aquilo que fez de errado, então ele está com sérios problemas. Preste atenção, eu não estou falando de viver dando desculpa, não. Uma pessoa que tem, uma das marcas de uma pessoa que tem um coração quebrantado, é uma pessoa que tem facilidade para admitir o erro. Irmãos, preste atenção, quantas pessoas que teriam a sua vida transformadas, se elas simplesmente, ao invés de dar desculpa, elas assumissem a situação. Lá no Éden, começa lá no Éden. Deus chega e fala assim: rapaz, o que foi que aconteceu? Aí Adão fala assim: não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, botando a culpa em Deus. Ah, e tu, Eva? Não, Senhor, aí foi o diabo da serpente, foi o capeta. Às vezes nós estamos botando culpa no capeta, estamos botando culpa no presidente, estamos botando culpa na esquerda, na direita, no centrão, é no patrão. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, mesmo que você não tenha errado, já fala: meu irmão, me perdoe, não fique dando desculpa para o erro não, porque senão você não vai experimentar uma vida quebrantada. Irmãos, quem é bom para dar desculpa não é bom em mais nada. Tem pessoas que tudo que você vai falar para ela, ela tem uma desculpa. Sabe, já viu aquela pessoa que ela é turrona? Tudo que você fala, ela é altiva de espírito. Meu amigo, eu vou treinar um coração quebrantado. Sabe, porque se eu já estiver lá embaixo, aí não tem mais como a pessoa, isso aqui é um treinamento. Então é muito importante, cara, é muito importante isso. Tem pessoas que se especializaram em dar desculpa. Toda vez ela chega atrasada, ela tem uma desculpa. Toda vez acontece uma coisa, ela tem desculpa. Ao invés dela pedir desculpa, ela vai dar uma justificativa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ele é inimigo do resultado. Então, é muito importante eu entender isso. Olha aqui para mim. Deus levanta qualquer pessoa do fracasso, mas Deus não levanta a pessoa de desculpas. Você pode falhar, você pode errar, e Deus te levanta.
Mas se eu sou uma pessoa que eu não tenho um coração quebrantado, que eu vivo exatamente dando desculpa, então Deus não vai fazer o que Ele gostaria de fazer. Todas as pessoas na Bíblia que viveram de desculpa, elas abriram mão de resultados da parte de Deus. Então, para mim ter um coração quebrantado, eu preciso eliminar as desculpas. Desculpa do meu dicionário. Eu tenho que parar de me vitimizar. Eu tenho que parar de autocomiseração, de achar que eu sou o pior, que eu sou o mais feio, que eu sou o mais fraco. E eu vou exatamente diante de Deus e com o coração quebrantado. Quantos podem dizer amém? Então as nossas desculpas, elas impedem o nosso futuro. Mas as decisões que nós tomamos diante de Deus, elas nos liberam exatamente para conquistar em Deus. Outra marca de uma pessoa quebrantada, é uma pessoa que tem gratidão pelo confronto. Tem pessoas que vão nos confrontar. Preste atenção. Sai fora de gente que vive passando a mão na sua cabeça e dizendo que está legal. Você está errado, ela está curtindo, está dizendo que você merece, merece coisa nenhuma, meu amigo. Quebrante-se diante de Deus, se volte para o Senhor e deixa Deus fazer um milagre na sua vida. Pessoas que vivem se alinhando com gente que só quer falar o que ela quer ouvir. Presta atenção, quem fala o que você quer ouvir não é seu amigo. O seu amigo é aquele que te ama, independente do que você faça, mas que não concorde com as suas práticas. Eu tenho muitas pessoas que pisaram na bola, eu amo a vida delas, mas elas sabem que eu não concordo com as atitudes que elas tiveram. Então preste atenção, pessoa que vive passando a mão na minha cabeça, puxando meu saco, mesmo quando eu estou errado, sabe, eu não quero perto de mim. Eu quero pessoas que me confrontem em amor. Agora a maioria das pessoas recebe o confronto como rejeição. Você chega e exalta só uma coisa, a pessoa é tão mal resolvida dentro de si mesmo, que ela acha que está sendo rejeitada por alguém. Agora, quando nós recebemos, nós temos gratidão, a Bíblia diz que leais são as feridas daquele que amam. Sabe, se eu quero ter um coração, um espírito quebrantado, eu preciso aprender a receber o confronto, como da parte de Deus para transformar a minha vida. E outra coisa, uma pessoa quebrantada, ela tem zelo com a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Querido, preste atenção, a vida de Davi me inspira. Se você pega a vida de Saul e a vida de Davi, Davi pecou muito mais do que Saul. E por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Saul vivia dando desculpa. Samuel disse para ele, olha, vai lá e espera 7 dias e não sacrifica, porque quem faz sacrifício é exatamente o profeta, o sacerdote. Quando ele chega lá, Saul tinha feito o sacrifício. Samuel fala, rapaz, o que foi que tu fez? Tu perdeu hoje teu reino, rapaz. Ele falou, o povo começou a pressionar, eu achei que o senhor não ia chegar, então eu fui e sacrifiquei. E Samuel diz, hoje Deus tira o reino de você. Depois é dado uma outra tarefa para Saul. Vai lá, pega toda a malequita e mata todo mundo, não deixa escapar ninguém, não pega gado, não pega nada. Aí quando Samuel chega lá, escuta as ovelhas, escuta o gado. Aí fala assim, quem que é isso aqui? Não, isso aqui é o rei dos amalequitas, isso aqui é Agag. Falou, rapaz, pelo amor de Deus, deixa de ser cabeça dura. Mas Deus não falou que não era para ficar nada, era para extirpar os amalequitas da face da terra. Ele falou, mas eu achei que não sei o quê. Mas as ovelhas eram tão bonitas. Mas o gado, cheio de desculpa. Davi peca. Davi, a Bíblia diz que nos dias que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E ele está lá no palácio, de repente ele olha a mulher lá. Mulher tomando banho. E Davi deseja a mulher. E ele chama a mulher, tem relação com ela. E o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, a mulher engravida. E ele falou, agora lascou, o que é que eu faço? E ele fala, não, eu vou matar o marido dela. Eu vou chamar o marido dela da guerra, chama Urias. Aí chama Urias da guerra e fala assim, Urias, eu sei que tem muito tempo que você está na guerra, vai lá e pode ficar com a tua mulher. Porque ele deitava com a mulher, aí quando a mulher aparecesse grávida, Batseba aparecesse grávida, não foi Davi, foi quem? Foi o esposo dela que veio da guerra e deitou com ela. Quando ele abre a porta do palácio, Urias estava deitado lá. Ele falou, rapaz, o que está fazendo aqui, macho? Falou, meu rei, o meu capitão está na guerra. Os meus amigos estão tudo na guerra. Como é que poderia eu ir deitar com a minha mulher numa situação dessa? Aí ele foi embora. Aí ele chama o comandante e fala assim, Joab, bota ele na frente da batalha. Aí bota ele na frente da batalha e ele morre. Aí ele vai, toma a mulher dele
para ser esposa dele. O filho morre, aí Deus manda um profeta lá. E quando o profeta chega lá, o profeta Natan chega para ele e fala assim: Davi, eu quero te contar uma história. Tinha um homem que tinha uma fazenda e ele tinha muitos animais, tinha muitas ovelhas, tinha muito gado. E tinha um homem que só tinha uma ovelhinha. Ele criou aquela ovelhinha, ele deu de mamar para aquela ovelhinha, ele cuidou daquela ovelhinha. E chegou um visitante. Quando o visitante chegou, ele mandou matar aquela ovelhinha, sendo que ele tinha milhares de ovelhas e de gado. O que é que deve fazer com um homem desse, Davi? Davi falou assim: tem que matar. Aí Natan olha para ele e fala assim: esse homem é você, Davi. Você tem dezenas e centenas de mulheres, você tem toda a mulher que você quiser, e você foi lá e pegou a mulher de Urias. Você acha que Davi ficou dando desculpa? Não. Davi falou: eu sou um miserável mesmo, eu sou pecador, Senhor. Eu estou errado. Que o Senhor faça o que precisar fazer. Aí Davi já caía no chão, começava a chorar, começava a pedir perdão, mudava de comportamento, mudava de vida. Era isso que atraía, irmãos. É ter um coração quebrantado, é não ficar com o coração endurecido e dizer: agora eu vou, e ser uma pessoa obstinada. Segunda forma, eu vou correr, está quase terminando, pela palavra. Como que nós podemos exercitar o nosso espírito? Pela palavra. Esse texto aí, que nós já conhecemos bem, diz que pela palavra nós podemos separar o que é do espírito e o que é da alma. Então você quer exercitar o seu espírito? Leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, sabe? Escute pessoas que geram fé no seu coração, não fique escutando qualquer porqueira não, porque quando a palavra é liberada, a palavra gera vida, a palavra ela aquece o seu espírito, ela te renova, sabe? A palavra de Deus ela tem o poder para estimular a sua vida espiritual. Irmãos, quando nós ouvimos algo que vem da parte de Deus, nós saímos com fome, com vontade, sabe, de buscar ao Senhor, de receber ao Senhor, sabe, de avançar, de crescer, gera fome. Então nós podemos pela palavra exercitar o nosso espírito. Pegue a palavra e comece a declarar a palavra. Comece a confessar a palavra. Quando você pega um versículo bíblico e você começa a orar aquele versículo, irmãos, aquilo se transforma em algo grandioso. Aquilo começa a aquecer o seu coração. A sua fé aumenta. Sabe, o tempo todo aquilo vai falar com você. Ah, Senhor Jesus. E você pega a palavra, confessa a palavra, declara a palavra e vida de Deus entra em você. Terceira forma de nós exercitarmos o nosso espírito, pela oração em línguas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, ele diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente ela fica infrutífera. Se você é batizado no Espírito Santo, você tem o dom de línguas, e você pode fazer isso o dia todo, você pode orar em outras línguas. Nós vamos falar aqui sobre os dons do Espírito, nós vamos entrar de maneira mais forte a respeito disso. Então, se tem algo precioso para você aprender a exercitar o seu espírito, é a oração em línguas. E a quarta e última, outra forma de exercitarmos o nosso espírito, é rejeitando toda passividade. Provérbios 21, 25 diz: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Essa outra maneira, essa quarta maneira de exercitar o nosso espírito, é rejeitando toda passividade. Irmãos, é muito importante eu entender isso. Escute, quando você vem a um culto, ou você vai a um culto, não fique passivo, você precisa reagir, você precisa entrar. Se pede para orar, então ore. Se fala assim, vamos adorar, então ore, vamos bater palma, sabe, você precisa interagir. Agora, se você vem a um culto, pode ser de quem for, irmãos, pode ser do maior evangelista, do maior homem de Deus da face da terra, se você ficar na passividade, você não recebe nada de Deus. Quantas vezes num culto, vem um sopro de Deus, irmãos, só olhando daqui, a forma como a pessoa está participando, você sabe se ela vai receber ou não. Tem pessoas que ficam o tempo todo, sabe, não interagem, passivas, completamente passivas. Aí na hora de receber a oração, ela quer receber a oração,
Aí ela vê pessoas caindo, pessoas gritando, pessoas sendo batizadas do Espírito Santo, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, e com ela não acontece nada. Aí do jeito que ela vê, ela sai. Mas por que comigo não acontece nada? Em alguns casos, é porque a pessoa ficou o tempo todo passiva. Às vezes a pessoa está desligada do culto o tempo todo, aí somente na oração final que ela quer receber de Deus. Então nós precisamos aprender a rejeitar toda passividade. Então não fique parado esperando que alguma coisa vai cair do céu, uma bola de fogo vai cair, vai te pegar e você vai receber de Deus. Sabe, a Bíblia fala sobre aquela mulher hemorrágica. De repente, aquela mulher toca em Jesus e Jesus diz assim: quem tocou em mim? E os discípulos falam assim: rapaz, Jesus, tu deve estar de molecagem, porque o povo está tudo te apertando de cá, Jesus, tudo te empurrando, e tu vem perguntar quem foi que te tocou, quem foi que te tocou. Jesus falou assim: não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou de forma diferente, porque quando ela tocou em mim, eu senti poder saindo de mim, eu senti virtude saindo de mim. E a Bíblia diz que aquela mulher hemorrágica tinha gastado todo o dinheiro dela, sabe, há anos e anos e anos, que o sangue jorrava, e de repente ela tocou em Jesus, e ela foi curada. Escute, quantas vezes em reuniões, a pessoa que está do lado toca em Jesus, irmãos, e a pessoa está aqui, ela não toca. A pessoa fala: nossa, mas como eu recebi de Deus. Mas a pessoa estava o tempo todo ligada, ela estava o tempo todo, sabe, antenada. Então, rejeite todo tipo de passividade. Sabe, tem um apelo, vá na frente. Irmãos, olha, eu fui num evento, Escola do Clamor, lá em Belo Horizonte, eu e a minha família, a minha esposa, as minhas filhas e algumas pessoas. Nós ficamos 21 dias, de manhã, de tarde, de noite, era palavra. Foi 21 dias? De manhã, de tarde, de noite, palavra, palavra, palavra. Aí depois nós íamos lá para a Lagoinha, Batista da Lagoinha, estava tendo um evento lá. Irmãos, eu vi um pastor pregando, e quando o pastor fez o apelo, os pastores da igreja lá, eu lembro que tinha um cantor muito famoso no mundo todo, chamado Jason Lee Jones, parece. Grandão, barbudão. Sabe o que foi que ele fez? Ele veio correndo e pulou aos pés do homem lá. Ele pulou. Sabe, eu quero. Aí você via fulano de tal, André, não sei quem, Valadão, Siri, não sei quem mais. E todo mundo lá: eu quero, e tá. E bota a mão na minha cabeça, não, bota aqui a mão na minha cabeça e tal. Aí, às vezes a gente fica: ah, não, tem gente demais. Aí vai que ele bota a mão no meu penteado, meu Deus. Foi 3 horas fazendo essa escovinha. Não, nem. Deixa eu te dizer, eu vi homens projetados, homens que já estão no nível em Deus, que eles não ficaram lá assim, ó. Não, eles se atiraram em Deus. Sabe, eles se jogaram: eu quero receber de Deus. Sabe, se você quer aprender a exercitar o seu espírito, você tem que rejeitar toda passividade. Então, se você coopera com o Espírito, exercitando a sua vontade, buscando a Deus, você vai receber da parte de Deus. Quantos podem dizer amém? Preste atenção, a medida de Deus sobre as nossas vidas é a medida da nossa fome. A medida da minha fome vai ser saciada, porque Deus tem pão para alimentar quem tem fome. Deus tem água para saciar a sede do sedento. Quantos podem dizer amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos, ou melhor, Estevão, eu vou orar porque ficou um pouco tarde, me perdoa. Já são 9 horas, nós vamos fazer oração. Então, pelo quebrantamento, pela palavra, pela oração em línguas e rejeitando toda passividade. Quantos podem dizer amém? Repita comigo, diga: tudo o que eu preciso já está em mim, na pessoa do Espírito Santo. Se coloque de pé, por gentileza.